Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de posições existenciais. Então, a posição existencial para Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, ela diz respeito a um conceito de oqueidade e não oqueidade que justifica uma decisão, tá? E qualquer que seja essa decisão, ela foi baseada em convicções profundamente arraigadas. E isso envolve todo mundo, o mundo todo e todas as pessoas que nele moram. As posições elas são duplas, então diz respeito a eu e você. E ela provém da convicção da criança desde cedo. Então, um bebê bem pequenininho, amamentado, lá poucos dias depois que nasce, ele já começa a ter percepções e vai começar a criar as convicções para mais tarde resultar nessas 4 posições básicas que a gente vai falar, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a convicção ela é representada mais ou menos. Então, eu mais ou eu menos, você mais ou você menos. Outros autores falam de ok e não ok. Então, eu ok, eu estou ok, você está ok. Ou eu não estou ok e você não está ok. Berne fala de mais e menos, mas é a mesma coisa, só um jeito de falar diferente. Então, baseado nessas 4 posições básicas, a primeira posição é eu mais e você menos. Perdão, eu mais e você mais. Então, essa posição ela é dita como saudável. Né? É a posição dos heróis e das heroínas, dos príncipes e das princesas, genuinamente falando. E essa posição o indivíduo se torna muito cedo na vida, ou ele precisará de um duro trabalho, um árduo trabalho aí durante a vida, ao longo da vida, uma boa terapia, por exemplo, para entender e viver essa posição que é eu mais, você mais. Ou ele se torna assim muito cedo, ou ele vai precisar ter um árduo trabalho pela frente para viver essa posição, né? Enxergar o mundo positivo de uma forma ok e enxergar os outros também de uma forma ok. Então, e essa posição ela não pode ser atingida por uma mera vontade. Agora eu estou com vontade de enxergar o mundo ok e as pessoas são ok. Eu sou mais e você mais. Não é simples assim. Né? Então, qual o exemplo que a gente pode dar de pessoas nessa posição? Então, os bons governantes, as pessoas que deram certo, que são pessoas que a gente se espelha. No outro vídeo eu falei de vencedores, falei de pessoas que têm autonomia. Essas pessoas se enquadram nessa posição, né? A pessoa que exerce a sua autonomia, a pessoa que se torna um vencedor, que é um vencedor, é uma pessoa que está nessa posição, eu mais, você mais. Porque veja só, nessa posição eu vou me enxergar como uma pessoa saudável, que é o conceito básico dessa posição, né? A característica básica, na verdade. E eu me vendo saudável, provavelmente, possivelmente, eu vejo o outro também assim. A primeira coisa que eu vou ver no outro é também a parte saudável dele. Claro que temos partes não saudáveis, não ok. Não somos perfeitos, mas a pessoa que está na posição eu mais, você mais, ela tende a ver a parte saudável, a parte ok. Isso em relação às pessoas, em relação às coisas, às situações. É aquela pessoa que persiste, é aquela pessoa que não desiste, é aquela pessoa que vai fazer o que tem que ser feito. Aí eu falava também no outro vídeo dos vencedores, que são pessoas que não desistem, elas fazem, elas se expõem
de um jeito legal, e mesmo que o resultado não seja o que foi esperado, elas fazem de novo até conseguirem o que elas almejam. Então, são pessoas que não desistem, são persistentes, são esperançosos, acreditam que o mundo é legal, que o mundo é ok, que as pessoas são ok, porque elas se sentem assim. E é muito interessante a gente ressaltar que a gente vai ver o mundo conforme a gente se vê. Não tem como eu olhar para o mundo de uma forma e me ver de outra. Isso é muito difícil de acontecer. Então, se eu vejo o mundo como um mundo de pessoas que são ok, isso começou comigo, isso começou em mim. Então, eu me sinto uma pessoa ok, então eu consigo ver que as pessoas também são ok. E assim o mundo, e assim as situações, por situações diversas que eu passo, mesmo que não sejam boas, porque a gente vai passar por coisas ruins, situações inesperadas, que a gente não vai ter o controle, o coronavírus vem para mostrar isso pra gente. Ainda assim, eu vejo numa situação essa situação que a gente está vivendo do coronavírus, o lado bom disso tudo. Vejo que o mundo está menos poluído, porque tem menos carro na rua, as pessoas não estão jogando lixo na rua, tem menos poluição, então ficam melhor de respirar, os mares não estão poluídos, as árvores não estão sendo cortadas, enfim. As pessoas estão mais com as famílias, as pessoas estão isoladas, mas elas estão dentro de casa, estão com os filhos, estão com os pais, estão com os avós, enfim. Tem uma perspectiva positiva numa situação que é difícil. Então, essa é a característica, são as características de uma pessoa que tem essa posição, né? A outra posição que Berne falava é eu ok, ou eu mais, você menos. Então, eu ok, você não ok. Então, essa posição é aquela posição que a gente fala de livrar-se de. É como se fosse eu sou um príncipe, ou sou uma princesa e você é um sapo. É uma posição arrogante. Na pior das hipóteses, a gente pode dar exemplo de um assassino. Ou, na menor das hipóteses, de uma pessoa intrometida, né? Aquela que é a pessoa que quer ajudar o outro sem o outro pedir ajuda. Aquela pessoa que se mete na vida do outro sem que o outro peça ajuda, sem que o outro queira que ela ajude, né? Clinicamente falando, a gente pode falar dos paranoides, que são pessoas que têm um transtorno mental da paranoia, né? Que são que sofre por um padrão invasivo de desconfiança. São pessoas totalmente desconfiadas, né? E que acham que o outro sempre tem uma intenção má. Esses são os paranoides, né? Outras pessoas que a gente pode dar exemplo, né? As pessoas que acham que sabem tudo, que têm a verdade absoluta, que têm razão de tudo, as pessoas muito racionais e que acham que sabem tudo, que sempre têm a última palavra, que não lidam muito bem com a humildade, não têm humildade, né? Não pedem desculpa, porque, né, isso, pedir desculpa é como se sentisse, se sentisse rebaixado, se sentisse humilhado, né, se pedir desculpa. Então, são pessoas arrogantes mesmo, né, que acham que sabem tudo, tem solução para tudo, acreditam de verdade que sabem tudo, né? Então, os tiranos, né, os ditadores, pessoas que não dão braço a torcer, que não pedem desculpa, que não voltam atrás, geralmente estão nessa posição de que elas acreditam piamente que elas sabem mais, que elas são mais e que as pessoas são menos. Elas são melhores que os outros, sempre, em todas as situações. A gente conhece alguém assim, com certeza, né? E será que em algum momento a gente também não foi assim? Sim, provavelmente isso aconteceu, né? Em algum momento da nossa vida a gente se sentiu superior a uma outra pessoa, a um grupo,
a uma situação, achou que a gente fosse melhor, enfim. A gente viveu isso por um momento e tem pessoas que vivem isso a vida inteira. Estão nessa posição, né? De que elas são melhores que os outros e isso não vai mudar nunca. A terceira posição é a posição eu menos, você mais. Então, eu não ok, você ok. Essa posição a gente pode falar psicologicamente da posição depressiva, né? É a depressão de um auto-rebaixamento que é transmitido aos filhos. É aquela posição, se pelo menos eu tivesse passado no vestibular, é aquela lamúria, né? Se pelo menos eu tivesse passado no vestibular, se pelo menos eu tivesse casado com outra pessoa, se pelo menos eu tivesse ganhado na Mega Sena, se pelo menos eu tivesse morando em outro país, ou eu deveria ter lido mais, eu deveria ter estudado, feito aquele curso e não outro, eu deveria não ter casado, ou eu deveria ter casado. Então, é aquela pessoa que sempre está se devendo alguma coisa, porque nunca está satisfatório, ela nunca está satisfeita com ela. Porque, na verdade, tem uma insatisfação recorrente e intensa que ela vê nela, e ao contrário que ela não vê no outro. Então o outro é ok, o outro é mais e ela é menos. Ela é a pior pessoa, ela tem todos os problemas do mundo, ela sofre de todas as problemáticas, tem todas as dores e a outra pessoa não. A outra pessoa é feliz, a outra pessoa é realizada, a outra pessoa é satisfeita, a outra pessoa tem um ótimo casamento, tem filhos maravilhosos, tem uma situação financeira ótima e eu não. É aquela velha história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. O vizinho ou a outra pessoa é mais feliz, né? A gente vê muito a questão da rede social, as pessoas que postam fotos, a gente geralmente posta fotos de momentos felizes. Então aquela foto naquele instante, para uma pessoa que vive essa posição não ok e as outras ok, ela pode interpretar isso, tá vendo? Aquela pessoa é maravilhosa, olha como ela tá bonita, olha como ela tem um marido lindo, olha como ela tem filhos, olha o lugar que ela tá, ela viajou para fora do Brasil, a vida dela tá dando certo e a minha tá super ruim, nada dá certo, não tenho dinheiro, minha família brigou, eu me separei, enfim, qualquer coisa. E aí tem uma história que ela vai se contando e vai acreditando e vai potencializando tudo que é ruim. Porque ela acredita que ela é tudo de ruim, ela é menos e o outro é mais. Um bom exemplo para a gente dar é quando a gente entra nas comparações. 99,9% das vezes, quando a gente se compara a pessoas melhores que a gente. Então é o nosso lado pior com o lado melhor do outro. Dificilmente eu me comparo, eu sou melhor que aquela pessoa. É mais fácil eu me comparar me sentindo pior do que melhor que o outro. Então, a outra pessoa é melhor que eu, ela é bem sucedida. Mas deu certo porque ela tem dinheiro, deu certo porque ela estudou fora do Brasil, deu certo porque a família dela apoiou ela, enfim, aí eu posso contar milhões de histórias, ou uma história só que seja suficiente para eu continuar acreditando que eu sou menos e o outro é mais. Que o meu mundo interno é horrível e que o mundo lá fora é muito melhor, que tudo é melhor do que eu, né? Então, os perdedores estão nessa posição. No outro vídeo eu falava dos perdedores e vencedores. Então, os perdedores, eles têm um auto-rebaixamento. Eles acreditam que eles são menos. Eles acreditam e vivem nisso, né? Então, eles são pessoas muitas vezes irritadas, magoadas, ressentidas, enraivecidas. Você conversa com essa pessoa, ela sempre está se lamentando, ela sempre está se queixando, tudo tá ruim. Sabe aquela pessoa que não para de reclamar? Então, tá aí, uma pessoa que tá muito nessa área, nessa parte da vida. Não nessa parte, na verdade a vida dela é isso. Reclamar, se queixar, né?
O isolamento social, ele pode trazer, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente necessita ficar isolado, esses sintomas que são destrutivos muitas vezes para a própria vida da gente, de quem vive a questão de se sentir menos, ou as pessoas que estão vivendo isso, né? Ou o outro. Eu me colocar em risco e colocar o outro em risco também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nesse momento que a gente está isolado, para quem tem uma tendência mais à depressão, mais a uma tristeza recorrente, que aí é a depressão, e aí uma coisa mais grave que a gente fala que é a depressão melancólica, né, e aí a gente pode também falar dos suicidas, que é aquela depressão que é mais grave, que ela tem um período de tristeza longo ou permanente e não tem uma causa externa que faz com que a pessoa se sinta triste. Não é perder um ente querido e eu me entristeço e aí eu tô deprimida. Não, isso é tristeza. É diferente de depressão. A depressão melancólica é aquela que não tem um agente externo para causar essa tristeza que parece que não tem uma interrupção em mim. Não tem uma causa externa que me faz ficar triste. É quando eu perco o interesse em quase tudo na minha vida. É muito triste a gente ver uma pessoa com esse sintoma, né, da melancolia, com esse diagnóstico da melancolia. Não é tão comum como a depressão, mas é muito triste de ver. Em algum momento eu atendi uma paciente que ela tinha esse diagnóstico e era muito, 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 muito triste de ver. E eu me lembro direitinho de como eu fiquei imobilizada depois da primeira sessão que eu atendi. E aí, em supervisão é quando a gente reúne os terapeutas para falar dos casos, para a gente ser orientado em alguma dificuldade que a gente sinta, ou para ver a posição do outro colega, de outro terapeuta, e a gente tem um orientador, uma orientadora nessa supervisão, um supervisor, né, junto com o grupo, e eu me lembro direitinho da minha... de como eu fiquei mobilizada com essa paciente, de como me tocou, vendo só em uma hora de sessão, uma hora e pouco de sessão, vendo o sofrimento que ela estava, o lugar que ela estava, que era de difícil acesso. O melancólico, ele tem um lugar que é muito difícil de acessar. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Um olhar clínico bem cuidadoso, bem cuidadoso e bem ajustado para entender ali. E pode ser que a gente não consiga alcançar esse mundo que esses pacientes vivem, mas se a gente percebe que esse lugar, ela está perto, ela está nesse lugar, a gente tem um norte, sabe, conduzir o tratamento, né? Aí vai entrar com medicação psiquiátrica, tratamento contínuo de terapia e muitas vezes uma internação mesmo. Mas enfim, então são pessoas que têm uma depressão grave, né? E os suicidas que são pessoas que colocam fim na própria vida, né? Então é uma posição de livrar-se então eu me livro de mim, né? Eu não gosto de mim, eu não me suporto, e aí o único jeito de sair disso é me matando. Em algum momento da nossa vida a gente escutou alguém, algum parente, algum amigo que teve um outro amigo, ou a gente teve um amigo, um parente que fez isso, né, deu fim da própria vida, ou a gente leu e ouviu em algum lugar, e viu em algum lugar essa situação, que infelizmente acontece e que, voltando, nessa situação de isolamento, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Então, se você tem alguma pessoa ou você se sente deprimido, tome providência. Se você faz terapia, não pare a terapia, né? Ou se você não faz, é um bom momento para começar, porque é muito difícil sozinho conseguir resolver, né? Então, pedir ajuda é muito bom e é saudável. Todo mundo precisa de ajuda.
Então, a quarta posição, continuando, a quarta posição é aquela que eu sou menos e a outra pessoa é menos. Então, eu não sou ok e você não é ok, né? E é a posição que Bernie fala de a posição de futilidade. E a posição do por que não. Por que não me matar? Por que não terminar com tudo isso? Né? Por que não? Por que permanecer num mundo tão horrível? Eu sendo tão horrível. Por que não, então? Né? E aí, clinicamente falando, é a posição dos indivíduos esquizoides ou dos esquizofrênicos, que são pessoas que têm transtorno, que sofrem de transtorno da personalidade esquizofrênica, né, esquizoide, que tem um estilo de vida mais solitário do que não, tem uma dificuldade na relação social, né? Tem uma certa apatia, uma frieza emocional. São aquelas pessoas que têm essa dificuldade nessa área da vida. E aí isso fecha essas 4 posições que Bernie acreditava que todo indivíduo vai escolher alguma para viver. E aí, porque elas são universais, né? Por que elas são posições universais? Porque todo bebê ou foi amamentado no seio materno ou foi amamentado na mamadeira, e é nesse momento que o bebê é bem pequenininho que ele vai tomando consciência ou vai criando as convicções, né, dessas, eles vão sendo influenciados por mensagens que vão se tornar convicções, e essas convicções vão virar decisões, e essas decisões vão virar as posições, que são as posições essenciais que eu acabei de falar. Então, e isso, gente, é importante a gente falar que é em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer país, pode ser uma cidade do interior, uma cidade grande, viver afastado da cidade, numa área rural, numa área agrícola, na floresta, em qualquer lugar, em qualquer cultura, é universal, né? Porque tem uma influência. Todas as pessoas que foram criadas e estão vivas, elas foram cuidadas por alguém. E esse alguém, possivelmente pai e mãe, influenciaram essa criança de alguma forma. E por essas influências, que são essas mensagens, que a criança vai tendo a convicção, né? Ela toma decisões através das convicções, e aí elas criam e se instalam uma posição para a vida delas. E aí é nesse momento que ela vai selecionar um plano de vida, que Eric Berne fala do script, que mais tarde a gente pode abordar esse conceito, que é o roteiro de vida. É como se fosse um script mesmo de teatro. Quando um ator pega um roteiro, um script, ele lê o que o personagem vai viver, o que o personagem é. Então, o personagem X, ele vai viver isso, 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 o início, meio e fim. Isso é um script. E o script de vida é esse roteiro de vida que Eric Berne acreditava que todo mundo tem, e que pequenininho a gente já estabelece qual vai ser o nosso roteiro de vida, né? Através daquilo que eu falei, das convicções, das decisões e da minha posição existencial. E aí, as mudanças para uma posição que não é ok, que no caso é a segunda, a terceira e a quarta, né? Vamos colocar assim, principalmente a quarta, que é eu menos e você mais, e você menos, que são a posição mesmo de que não tem mais jeito, né? Que por que não me matar? Então, principalmente essa posição, ou, enfim, a posição também, a terceira, a posição depressiva, posições disfuncionais que eu me coloco, que eu sigo, muitas vezes sem perceber, isso muitas vezes é inconsciente. É importante que essas mudanças, elas venham de dentro, né? E essas mudanças, para elas virem de dentro, é preciso de um trabalho profissional, com um profissional que possa te ajudar. Então, a terapia ajuda muito, né? Os processos
de psicoterapia, psicanálise, enfim. Que aí seriam influências terapêuticas, né? Ou pelo amor, que Eric Berne falava que é a psicoterapia da natureza. Então, quando a gente estabelece uma relação de amor, quando a gente vive o amor mesmo, isso é curativo. Isso salva a vida mesmo, de verdade, né? Então, essas 4 posições, elas vão dando um norte e, na verdade, vão clareando o caminho que a gente pegou lá de trás e que a gente não tinha consciência, e mostra pra gente qual o caminho que a gente tá e qual o caminho que a gente pode seguir, né? O que a gente pode fazer para sair de coisas disfuncionais, de coisas ruins, de situações improdutivas que eu fico muitas vezes patinando, fico na mesma tecla e que não vai para frente, ou eu fico procrastinando, ou eu fico adiando, ou eu fico reclamando, né? Então isso vem para a nossa consciência para mostrar o que a gente pode mudar. E quando eu tenho consciência do caminho que eu tomei, da posição que eu tô, eu tenho muita chance de mudar, né? Porque eu tenho a consciência de que aquilo foi escrito, eu caminhei daquele jeito, mas que agora não precisa mais. Eu posso caminhar de um jeito totalmente funcional. Posso estar numa posição eu mais, você mais. Me sentir, viver como uma pessoa ok e sentir o mundo como um mundo sendo legal, saudável, com pessoas legais. Então era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que eu possa ter ajudado, clareado algumas coisas e a gente se vê logo mais. Tchau!